Olá, meus amores! Na aula de geografia de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre paisagens em destaque, lá da página 87 e 88 do livro. Vamos lá? Bom, nós vamos começar estudando primeiro o que significa paisagens. Bom, a gente pode imaginar primeiro o que são paisagens. As paisagens, elas podem... Vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar lá... vamos imaginar um rio ou um mar com coqueiros. Podemos imaginar um rio, um mar cristalino. Olha que coisa boa. Montanhas, talvez, coisas. Isso é uma paisagem. Isso que eu imaginei pode ser uma paisagem. Bom, também pode ser essa foto que eu ilustrei aqui. Montanhas, casas, mar. É um outro tipo de paisagem, onde eu coloco árvores. Esse tipo de vegetação é um outro tipo de paisagem. E quando eu vou visitar ao lugar, também eu posso considerar a paisagem. Então, a paisagem não quer dizer só quando eu visito o lugar. Eu posso imaginar, eu posso ver a foto e eu posso ir ao lugar da paisagem que eu escolhi, certo? Nós temos ali dois tipos de paisagens. Temos a paisagem natural, que é a paisagem que o ser humano não tocou a mão, ele não modificou. Nós temos ali o dedo de Deus, olha que interessante, parece um dedo mesmo, que fica lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eles não podem mexer na vegetação, nem nas montanhas, não podem construir casas, não podem mexer em nada do que está ali. E também tem ali no Morro Branco e na Praia das Fontes, em Fortaleza, que foi o lugar onde eu visitei. É muito legal lá. Lá na Praia das Fontes, aqui em cima é o Morro Branco. Daí nós descemos lá embaixo e fica a Praia das Fontes. Lá tem a Praia das Fontes tem uma fonte de água que diz que é a fonte da juventude. É muito legal, muito divertido lá. É proibido as pessoas colocarem lixo, é proibido as pessoas construírem casas. Tudo isso é proibido lá. Por quê? O ser humano não pode modificar a natureza de lá. Vamos lá? Também tem a paisagem modificada, que é aquela paisagem em que o ser humano já tocou a mão, acrescentou, tirou as coisas, ela modificou. Por exemplo, a prefeitura de Viamão, o centro ali. O que ele fez ali? Colocou um asfalto, construiu a prefeitura, ela modificou. Ainda tem vegetação, tem árvores, não deixou de ter. Mas ele modificou, ele criou algumas coisas ali. Aqui também, Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. Construiu a ponte, também tem o rio, também tem a vegetação, porém foi feita a ponte ali. Então, a paisagem foi modificada. Prof, mas olha só, se eu tenho uma paisagem lá, e aí o homem foi lá e construiu o aipim na vegetação. É uma raiz, é uma plantação. E agora? É uma paisagem modificada ou é natural? É uma planta, é um vegetal, é um alimento. E agora? É modificada ou é natural? É modificada. Por quê? Porque o homem foi lá e fez a plantação. Não importa se é de prédio, não importa se é uma ponte ou uma casa. Se o homem foi e plantou alguma coisa ou colocou a mão para que a planta crescesse ali, ele modificou a paisagem, certo? Identificando as paisagens. O que é uma paisagem arqueológica? Objetos, casas, prédios de civilização, povos que não existem mais. É o exemplo de ruínas de São Miguel das Missões do Rio Grande do Sul. Então, pessoas que
viveram aqui não vivem mais, deixaram para que as pessoas visitassem. Então, os espanhóis estiveram aqui, não vivem mais há muito tempo e agora as pessoas vão lá, turistas visitam lá para fontes históricas do lugar. E isso ficou de ruínas, ninguém mais reformou, ninguém mais construiu de novo, então ficou como uma fonte arqueológica, certo? Agora, a parte histórica é um elemento do passado que foram conservados, não são ruínas. Quer ver uma coisa? A Igreja Matriz de Viamão, ela também é muito antiga, mas ela foi sendo reformada. Foram pintando, foram reformando ela. Olha como ela está bonita. Então, ela é também histórica, mas ela foi conservada. Então, ela é uma fonte histórica. Também tem a Rua da Ladeira, que Dom Pedro, lá no Rio Pardo, que Dom Pedro passou. Esse pedregulho aqui, ele não é uma pedra normal. Então, não é de paralelepípedo. Os carros são proibidos de passar. Então, essa rua é muito conservada. Então, essa também é uma fonte histórica. Então, é para ser conservada, as pessoas só podem caminhar ali, certo? Agora, cultural. É um lugar onde podemos encontrar muitas pinturas, esculturas e outros itens que mostrem a cultura da região ou de um povo. O que significa isso? Olha lá, Templo Ucraniano em Curitiba, no Paraná. Aqui é um lugar, lá no Paraná, aonde mostra a cultura das pessoas da Ucrânia, só que é lá em Curitiba. Olha lá, Pomerode, em Santa Catarina. Tem uma época em que eles colocam ovos de galinha pendurado nas árvores. É um tipo de cultura que eles fazem isso na árvore. É muito interessante. E a Praça da Alfândega, em Porto Alegre, aqui. Tem toda uma cultura gaúcha com obras, pinturas. É muito legal. Se vocês forem entrar nesse museu, é muito legal de conhecer. Certo? Então, tem a mostra cultural dentro desse museu, e também a cultura das árvores aqui é muito legal de conhecer, que se chama, nesse lugar chamado Pomerode, em Santa Catarina. Quais outros critérios podemos usar para conhecer melhor a paisagem? Descrevendo a paisagem, detalhes que chamam a atenção, como os elementos estão dispostos, que mais? Avaliando a paisagem, qual o valor da paisagem para a sociedade local. Lembra que eu falei da Igreja Católica, também daquela rua que Dom Pedro I passou? Então, é uma paisagem natural? Ela está sendo preservada? Será que ela está sendo reformada? Que nem a Igreja Católica está sendo? Que valor essa paisagem tem para você? Então, olhem só. Alguém sabe me dizer que lugar é esse? Bom, esse lugar aqui, para vocês, de repente vocês não conheçam. Para mim, ele tem grande importância. Por quê? Ele retrata a minha história, a minha infância. Ele fica em Morro Grande. Ele é um sítio onde eu me criei. Eu me criei desde os meus 3 anos, eu fiquei lá. Então, toda a minha família tá aqui, ó. E eu gosto muito de lá. Eu aprendi a andar de bicicleta aqui. Eu aprendi eu subi em árvores aqui. Eu aprendi a andar de barco aqui. E eu fiz muitas coisas que marcaram a minha infância aqui. E a minha adolescência, a minha infância, a minha juventude, toda foi aí nesse sítio. Então, cada paisagem tem o seu valor individual para a sua pessoa. Alguém sabe me dizer que lugar é esse? Bom,
Esse lugar aqui nesse cantinho tá escrito assim, ó, Escola Adventista. Então, a Escola Adventista antigamente não era lá onde nós conhecemos lá em cima, onde vocês estão estudando agora. Para muitas pessoas, este ambiente aqui era a Escola Adventista, era o CAV, era o Colégio Adventista de Viamão, que era o lugar aonde a prof estudou também. Então, este lugar é um lugar de muito valor. Era a Escola Adventista antiga, que era do lado da Igreja Adventista. Então, tinha uma escadaria lá embaixo, então aqui embaixo está escrito Escola Adventista. E a porta lá verde, lá de baixo, era onde nós fazíamos a fila e entrava. E também, bem lá embaixo, tinha salinhas. Então, cada ambiente, cada lugar tem o seu valor na sua paisagem. Hoje, a Escola Adventista é lá em cima, mas antigamente a Escola Adventista era aqui embaixo. Bom, aqui agora, vocês vão fazer a página 88 e vão escrever ali o nome do local, se é natural, se é arqueológico, se é histórico, se é cultural, e vão responder a página 88 do livro, certo? Um beijo para vocês e até a próxima aulinha de geografia. Beijo!